Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Quem achou aí Lucas 15, diga amém. Gente, esse capítulo aqui, como eu falei para vocês, dei um spoiler antes aqui, ele fala sobre parábolas que Jesus vai ensinar sobre como recuperar valores e como nós podemos também evitar que eles se percam. E é sobre isso nessa noite que nós vamos ministrar a palavra e o Senhor, pela sua bondade, vai falar conosco através desse texto aqui. Se você tem algo na sua vida que você deseja recuperar, essa é uma boa noite para falar com Jesus. E se tem algo que parece que está se perdendo, algo que parece que está se esvaindo aí das suas mãos, também é uma noite para o Senhor te ensinar como reter, como guardar aquilo que o Senhor nos deu. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor que diz assim: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, e feliz, em outras traduções vai dizer, rejubilando, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, na Tua casa. Pedimos, Senhor, que a Tua mão poderosa nos envolva, que a Tua unção, Senhor, nos conecte contigo, que haja agora, Senhor, uma imersão na Tua palavra, uma imersão, Senhor, no Teu ambiente profético. Anula, Senhor, toda barreira, anula, Senhor, toda inquietude, tudo aquilo que se levanta, Pai, para tirar a nossa atenção. Nós agora rejeitamos e colocamos o nosso coração debaixo da Tua poderosa palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, que é água para o sedento e é pão vivo para aquele que tem fome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, porque eterna é a Tua misericórdia e as Tuas verdades duram de geração em geração. Leva-nos a um lugar de confronto, de crescimento, de entendimento e de aprimoramento. O que queremos, Senhor, é sair daqui melhores do que quando chegamos. Declaramos a nossa fé em Ti, que tudo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino se levante nessa noite. Nós Te honramos agora com a Tua glória, nós Te damos atenção, Te damos honra, Te damos glória e Te damos todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, essa palavra que o Senhor Jesus vai ensinar aos seus discípulos e também a um grupo de pessoas que não faziam parte da igreja, eram pessoas que estavam ali começando, a caminhada com Jesus, e tinha também um grupo de pessoas que estava se contrapondo àquilo que Jesus estava fazendo. E aí então Jesus vai começar nesse ambiente a pregar, a ministrar a palavra. E uma das coisas que Jesus começa a fazer, e o texto relata, é uma das marcas, das características do nosso Senhor Jesus, que diferente da religião, que diferente das regras humanas, ele consegue se demonstrar aberto para todo aquele que o procura, para todo aquele que deseja se achegar a ele. E o texto começa dizendo que Jesus, quando ele estava passando por uma daquelas cidadelas, ele começou a ministrar, começou a pregar, e sinais, maravilhas aconteciam. Você vai ver antes desse capítulo, milagres e sinais acontecendo. A multidão vai aumentando, vai chegando cada vez mais
perto do Senhor, vai chegando cada vez mais numeroso é o número de pessoas que vão se aproximando dele. E nesse episódio o texto vai dizer que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. É necessário fazermos aqui um levantamento do transfundo histórico do qual essa palavra estava acontecendo, no qual esse texto estava sendo escrito. O povo de Israel, o povo de Deus, os judeus, os hebreus, eles estavam vivendo debaixo do domínio de Roma. O Império Romano tinha dominado a terra de Israel e o povo estava vivendo numa escravidão, mas era uma escravidão na sua própria terra. Diferente de quando eles foram exilados, agora o Império Romano toma Israel, toma o lugar onde o povo de Deus vivia e ali naquele lugar exerce domínio. Então o povo de Deus estava vivendo na sua terra, entretanto estava vivendo debaixo de um jugo, de uma opressão, de uma escravidão. E o povo de Roma, as leis romanas, exerciam uma pressão sobre o povo de Deus. E uma das marcas dessa opressão era cobrar impostos. Era fazer com que o povo trabalhasse, plantasse, colhesse, mas na hora de vender, o lucro era dado para Roma. Era uma opressão no sentido de não deixar o povo de Deus se desenvolver. Eles plantavam, colhiam, mas não usufruíam dos frutos. Eles negociavam, trabalhavam, mas na hora de receber, mas na hora de ter o lucro daquilo que estavam fazendo, realizando naquela atividade, eles tinham esse direito retirado deles, porque os romanos vinham e cobravam impostos, e esses impostos eram pesados, era mais do que imposto, eles ficavam com todo o lucro, e o povo de Deus foi ficando à mercê dessa situação. E dentro dessa escala de tirar imposto do povo de Deus, existiam funcionários romanos, gente que trabalhava para pegar esse imposto, gente que era cobradores de impostos, que são os publicanos. Quando você ler na Bíblia publicano, está falando de cobradores de impostos. Esses publicanos, esses cobradores de impostos, na sua maioria, não eram romanos. Na maioria das vezes, esses publicanos, esses cobradores de impostos, era gente do povo de Deus. Eram hebreus, eram judeus alguns. E esse comportamento, para o povo de Deus, para Israel, era uma grande traição. Imagina você ter um irmão de fé, um companheiro, um familiar, que vê você trabalhando e quando você vai ter o lucro daquilo, aparece para tomar o lucro e dar para o inimigo. Os publicanos eram essa estirpe de gente, os publicanos era essa categoria de pessoas. E eles carregavam um ódio que o povo de Israel lançava sobre eles, porque eles eram uns traidores, eles eram considerados a classe pior que tinha no povo. Porque não apenas não se rebelavam contra Roma, mas ainda trabalhavam para o Império Romano. Então, os publicanos eram uma espécie deixada de lado. Os publicanos eram uma estirpe de gente que o povo de Israel não tolerava. Dentro desse contexto, o texto vai dizer que esses publicanos chegavam até Jesus, se aproximavam de Jesus. E não apenas os publicanos, também se chegavam a Jesus os pecadores. Pecadores é uma expressão não apenas para dizer alguém que erra, alguém que comete um pecado. Pecadores nesse sentido da Bíblia, no sentido em que foi escrito nesse tempo, era uma coletânea de pessoas que viviam à margem da sociedade. Nessa qualificação de pecadores estavam os doentes, estavam os ladrões, estavam os homicidas, toda a classe que era subjugada, todos os excêntricos, todos aqueles que eram marginalizados entravam nessa categoria de pecadores. Então, nós temos aqui um quadro de pessoas que estão se aproximando de Jesus e que não são pessoas que têm mérito para fazer isso,
Não era gente de boa qualidade, não era gente de boa fama, não eram pessoas que gozavam de uma boa reputação pública, não. Eram pessoas que eram marginalizadas, deixadas de lado. Era gente que tinha um histórico ruim. Os publicanos eram rejeitados pelos de dentro. O povo interno de Israel não aceitava os publicanos. Eles eram rejeitados pelos seus. Os pecadores eram rejeitados pelos de dentro e pelos de fora. O povo de Roma também não tolerava essa estipe, essa classe. Chamavam de populacho, de gentalha. E aí vem Jesus, o Rei da Glória, e vai passando e vai ministrando. E começa agora a ensinar e a falar de um reino no meio do governo do Império Romano. Pregar sobre o reino de Deus, falar sobre um outro reino no meio de um império é suicídio, é pedir a morte. E era isso que Jesus estava fazendo, ministrando assim, falando sobre um reino que era melhor que o reino romano. E Jesus não se escondia, ele falava abertamente: o reino dos céus não é comida e não é bebida. Jesus estava dizendo: os romanos podem vir aqui e roubar de vocês o fruto, roubar de vocês o lucro, mas vocês fazem parte de um reino que não é comida e não é bebida, mas é um reino que tem justiça, que tem alegria e que tem paz. É um reino superior a esse reino terreno. Os romanos ouviam aquilo e ficavam estupefatos. Os religiosos ouviam a pregação de Jesus sobre esse reino bom, sobre esse reino excelente, e ficavam dizendo: que reino é esse? E Jesus corajosamente pregava, e os publicanos e pecadores, que eram marginalizados por todos, começaram a encontrar em Jesus um acesso. O texto diz que apesar deles serem esse tipo de gente que ninguém queria, em Jesus eles conseguiam se aproximar. Em Jesus não havia barreiras, em Jesus não havia um tipo de filtro aonde eles não pudessem chegar. Eles encontraram pela primeira vez alguém a quem eles tinham acesso e alguém que tinha também poder. Porque publicano e pecador não poderia chegar diante de um religioso. Não poderia entrar na igreja, no templo, não poderia entrar no Império Romano, não poderia. Agora, com Jesus que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, eles encontram alguém que quando eles se aproximam, Jesus não rejeita, mas abre o espaço. E é esse Jesus que nós seguimos. Talvez você foi rejeitado pela família, talvez o teu currículo não é bom, talvez o teu passado na tua mente te condena, mas o Jesus de lá de trás é o mesmo hoje que está dizendo: eu não rejeito a ninguém que vem a mim, aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Por isso a igreja se alegra, porque nós temos livre acesso ao coração de Jesus. Os homens podem rejeitar, mas Jesus nos acolhe, nos ama e nos protege. A alegria desse povo era ouvir falar de Jesus e poder correr para Ele. Os leprosos que eram deixados de lado em cidades de leprosários, até os doentes, os leprosos podiam chegar perto de Jesus. Porque Jesus não tinha medo de se contaminar com a lepra deles, mas tinha poder para tocar neles e a saúde de Jesus levar embora toda a lepra e todo o mal. É esse Jesus que nós seguimos e é esse Jesus que está nessa noite dizendo: eu tenho abertura e espaço, eu dou para vocês acesso ao meu coração, e não importa de onde você veio, não importa o que você fez, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus e no teu coração você crer nisso, você será salvo, diz a palavra. Então esse Jesus poderoso vem andando, e o primeiro ensino é: qualquer um que vier até o Senhor, Ele aceita. E é difícil nós entendermos isso na plenitude, porque parece que salvação é mérito. Eu tenho que fazer para que o Senhor me ame. Eu tenho que cumprir uma escala, um trabalho. Eu preciso fazer algo para que Jesus me aceite. E Jesus é a exemplificação clara da graça. Não é por obras, gente, é por graça. Ele te ama de graça. Basta chegar-se a Ele. Se publicanos e pecadores se achegaram, quem dirá a nós que Ele pagou um preço na cruz do Calvário e chama de filhos?
que ele diz: olha, as coisas velhas passaram e em Cristo Jesus tudo se faz novo. As coisas velhas, meu irmão, já passaram. E ele está dizendo: não deixe o teu passado te condenar, não deixe as coisas que deram errado te oprimir, não deixe com que essas coisas te paralisem, não deixe com que o teu passado te iniba de chegar perto de Jesus, porque se você chegar, Ele está pronto para te receber. A Bíblia é repleta de gente que não podia andar no meio de gente, ou que quando chegava no meio das pessoas era rechaçado, era deixado de lado, era deixado para trás, mas quando chegavam perto de Jesus recebiam acolhimento. A Bíblia vai contar um dia em que Jesus está andando e entrando, indo a caminho de Jericó. E quando ele está passando por Jericó, um homem chamado Zaqueu, que era publicano, ele era de Israel, mas trabalhava contra. Era aquele camarada daquela estirpe de gente que usurpava, que tirava dinheiro. E o texto vai dizer que Zaqueu não era apenas publicano, ele era chefe dos publicanos. Ele não apenas ganhava o dinheiro que ele tirava do povo, ele ganhava dos outros coletores de impostos também. Ele era o chefe da quadrilha. E um dia a notícia começa a soar: Jesus está passando pela cidade. A cidade inteira vai para ver Jesus passando. E Zaqueu ouve falar de tudo o que Jesus fez. E ele escuta a falar das grandezas de Deus realizadas na terra através de Jesus. Mas é alguém que no meio do povo tinha que andar escondido. Publicanos eram odiados pelo povo. Quando chegavam num ambiente, as portas se fechavam. Eles eram os traidores. E agora Zaqueu decide: meu Deus, eu quero ver esse homem. Nunca antes tinha tido um contato com Jesus, mas soube que ele estava passando e disse: eu vou lá. E quando ele vai para ver, diz o texto, a única coisa que Zaqueu queria era ver Jesus. Era o suficiente. Ele queria ter um contato visual com o Senhor. Isso para ele bastava. E o texto diz que ele vai até onde Jesus está passando. Mas quando ele chega lá, havia uma multidão. E a multidão que estava lá não o permitia ver, porque ele era de pequena estatura, diz o texto. Zaqueu não pôde ver Jesus, não é porque era baixo. Ele não pôde ver Jesus porque quando ele chegou, uma multidão tinha se formado. E quantas vezes, gente, acontece assim conosco? Jesus está fazendo algo, Jesus está passando, milagres estão acontecendo, a graça de Deus está sendo derramada, mas quando a gente chega, parece que tem muita gente na frente, e a nossa visão não alcança o Senhor, e parece que a culpa é da multidão. E às vezes a multidão não são de pessoas, a multidão é de trabalho, é de problemas, são dificuldades, são palavras que lançaram, que ficam entre você e Jesus. E aí nós vamos aprender que uma multidão só pode se formar se você demorar para chegar. Se você chegar cedo, a multidão vai chegar depois de você. Se nós colocarmos Jesus como prioridade, os problemas vão chegar depois de Jesus. Primeiro é a presença, primeiro é a solução. Se chegarmos direto em Jesus, primeiro vai ser a palavra de saúde, de liberdade de Jesus, e depois o diagnóstico. Primeiro Jesus e depois todo o resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sempre que uma multidão se forma, sempre que tem coisas entre você e Jesus, significa que houve demora na procura de Jesus. A multidão leva tempo para se formar. As dívidas que hoje te deixam longe da presença, que te traumatizam, que te deixam para baixo, que te jogam para um ambiente que você diz: meu Deus, eu até queria te buscar, mas isso não sai da minha cabeça. Se você procurar logo, elas não se acumulam. A frieza espiritual não vem de uma vez só, é um passo a passo, e Jesus está dizendo: não deixe a multidão se acumular, corra direto para a minha presença e você vai ver a minha glória, ninguém vai ficar entre nós. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele foi, ele queria ver, mas o que ele chegou lá e viu? Ele viu as costas de uma multidão. Ninguém abriu espaço para ele chegar, porque o seu currículo, o seu caráter, a sua história, o seu histórico era ruim. E ele viu a multidão de costas, e olhou e viu Jesus, não conseguiu encontrar, Jesus passou e ele não o achou. E o texto diz que ele faz algo, ele não desiste.
Mesmo sendo publicano, mesmo sendo pecador, mesmo sendo alguém rejeitado pela multidão, ele tinha uma expectativa: eu tenho que ver Jesus. E o texto diz que ele sai correndo e vai mais adiante. Ele tinha uma dificuldade, ele era baixo, mas ele tinha uma habilidade, ele era rápido. E ele usa a sua habilidade para chegar aonde Jesus vai estar. E não usa a sua debilidade para não se apresentar diante do Senhor. Porque todos nós temos zonas de fraqueza, mas o Senhor também colocou em nós habilidades, e com essas habilidades nós vamos conseguir chegar aonde Jesus está para a glória dele. Debilidades teremos, não se apoie nelas, não enalteça elas, não, se fixe naquilo que Deus te deu de bom. E quantas coisas, meu irmão, tem de bom aí dentro? Começando pela vida, começando pela saúde, começando pela plenitude, começando pelos dons espirituais, começando pelo chamado, começando por hoje ter aberto os olhos e estar aqui. Cansaço é natural, dificuldades são naturais. Foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições, mas agora façam uma coisa: tirem os olhos da terra, tirem os olhos da dificuldade, não coloquem a dificuldade de vocês em primeiro plano, mas achem aqui dentro uma habilidade que o Senhor deu, e usa essa habilidade para buscar o Senhor. Se você sabe pregar, use isso para buscar ao Senhor. Se você sabe cantar, use isso para buscar ao Senhor. Se você sabe acolher, se você é generoso, use isso para buscar ao Senhor. E não fique olhando para o que você não tem e dizendo: é por isso que eu não chego. Não, use o que Deus te deu e você vai ver a glória dele se manifestar na tua vida. Zaqueu faz isso, anula a sua debilidade. Tudo bem, eu sou baixo, tudo bem, eu cheguei atrasado, mas eu vou usar a minha velocidade, aquilo que Deus me deu para chegar naquele lugar. E ele vai, e aí ele chega num lugar e encontra uma árvore. E ele sobe nessa árvore e faz um esforço. E ali ele se posiciona e Jesus vai passar. E é interessante que ele não conhecia Jesus anteriormente. Eles vão ter agora o primeiro contato. Mas ouvindo falar sobre o que Jesus fez, ele entendeu por onde Jesus iria passar. Se você tem intimidade com o Senhor e já ouviu falar dos milagres, já ouviu falar da salvação, já ouviu falar da bondade do Senhor, meu irmão, essa bondade não muda. Ele continua fazendo o mesmo caminho para alcançar pessoas, e Ele vai te alcançar nessa noite, basta abrir o coração. Zaqueu nunca teve um culto com o Senhor, mas ouvindo falar da bondade do Senhor, da sua personalidade, ele entendeu: ele não vai ficar lá, ele vai me dar mais uma oportunidade. Talvez você já buscou em condições em que as multidões estavam na frente e você não conseguiu ver. Ambientes em que um chorava, o outro se alegrava, meu Deus, era glória na terra, mas com você parece que bateu na trave. E aquilo te travou, aquilo ficou no teu coração dizendo: então eu acho que esse negócio de Deus não é para mim. Não, meu irmão, o Senhor continua fluindo e preparando um ambiente, basta você se posicionar. Foi o que Zaqueu fez, ele se posicionou. Quem se posiciona vai ver a glória de Deus e acabou. E Zaqueu vai para aquele lugar e sobe, faz um esforço. E esse pequeno esforço de ir para o lugar certo, se posicionar e subir na árvore, vai fazer com que algo poderoso aconteça na vida dele. Quando Jesus passa, o texto diz que Jesus passa, olha para Zaqueu, mas não apenas olha. O texto vai dizer que Jesus levanta os seus olhos. Aquele camarada que para o mundo era alguém que não tinha nenhum tipo de qualidade, que para o mundo era um traidor, que o seu currículo era ruim, era gente má. Ele teve uma atitude que fez o Rei da Glória verticalizar a sua visão. Você vai ver Jesus levantando os olhos em condições especiais. Quando no episódio onde ele para diante de uma cova e vai ressuscitar Lázaro, levanta os olhos, ora ao Pai e diz: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouvistes. Eu não falo isso por mim, mas por causa da multidão que está aqui. E aí liberou uma palavra dizendo: Lázaro, sai para fora. E aquele homem morto saiu para fora depois que Jesus levantou os olhos. Quando Jesus vai multiplicar pães e peixes para mais de 10.000 pessoas, ele levanta os olhos, dá graças ao Pai, e depois uma multiplicação poderosa acontece. E esse homem,
que não tinha nenhuma habilidade natural, que não fazia parte do time, que não era da igreja, que não andava com Jesus, alguém que pela primeira vez disse: eu quero te ver, teve uma atitude que fez Jesus levantar os seus olhos. Ah, meu irmão, como eu sonho com isso, em fazer coisas que o Senhor tire os olhos da terra e levante um pouquinho, dizendo: isso que tu está fazendo não é coisa da terra, tu está na terra, mas isso que tu fez é coisa do céu. Você está andando no meio dos problemas, mas essa tua atitude, esse teu comportamento não é da terra. Você está fazendo eu levantar os meus olhos. Isso é sublime, isso é celestial, isso é de outro nível. Jesus olha para Zaqueu e levanta os seus olhos. E agora? Zaqueu vai receber a paga do seu esforço. O esforço dele era para ver Jesus, e ele viu. Só que Jesus, ele faz sempre infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que ele desejava, que era ver o Senhor, estava contemplado, acabou, ele podia ir para casa. Mas porque ele deu um passo na direção de Jesus, agora olha o que Jesus vai fazer. Um passo, ele decidiu: eu vou ver. E aí ele viu a multidão e disse: eu não vou desistir, persistência. Ele decidiu aonde Jesus ia passar, entendeu o caminho, como é que Jesus se move. E uma vez que entendeu, se posicionou. E se posicionando, viu Jesus. Poderia ir para casa feliz, a meta estava alcançada. Agora olha Jesus entrando em ação. O texto diz que Jesus não apenas deixa Zaqueu ver, mas Jesus olha para Zaqueu. No meio daquela multidão, quando Jesus olha, Jesus está dizendo: eu reconheço o esforço que você fez para chegar aqui agora. É o que o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu reconheço o esforço que você fez para estar sentado aqui agora. Eu conheço as lutas que você travou, eu sei quais foram as dificuldades que você teve para chegar até aqui, talvez morto, mas o Senhor hoje está olhando para você e dizendo: eu reconheço todo esse esforço. E a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Será que Deus vai ficar devendo para alguém? A medida de recompensa do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. Meu irmão, se você der um passo na direção do Senhor, Ele corre uma maratona na tua direção. A palavra do Senhor, Tiago 4, vai dizer que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Zaqueu olha e já recebe a recompensa. Jesus olha para ele. Jesus não apenas olha, mas Jesus olha e agora vai falar. Imagina aquela multidão que estava lá, que deu as costas para Zaqueu. Imagina aquele povo que chegou cedo, que o Senhor deveria ter parado e falado com todo mundo. Eu não sei, o texto não diz, mas o texto vai dizer que esse camarada que a multidão rejeitou, agora ele está sendo alvo da visão de Deus, e agora ele está sendo alvo da fala de Jesus. Em cima da árvore, pequenininho, humilde, rejeitado pelos homens, mas agora o Rei da Glória vai falar, vai liberar uma palavra sobre a vida dele. E uma palavra que sai da boca de Jesus transforma. Uma palavra que procede da boca do Filho de Deus pode curar, pode libertar, pode transformar. Uma palavra muda o destino. A vida desse camarada nunca mais foi a mesma a partir dessa palavra. Porque quando Deus fala, meu irmão, quando Ele fala, algo poderoso vai acontecer. Jesus vai falar e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque essa noite me convém pousar na tua casa. Um desconhecido, não fazia parte do time, rejeitado pela galera, desprezado pela família, rejeitado pelos seus, não tinha grupinho na igreja, ninguém o aceitava, mas ele decidiu: eu quero ver. E porque ele decidiu sinceramente ver o Senhor, Deus o viu, Deus falou e foi com ele para casa. É isso que Deus vai fazer hoje. Ele está te vendo, Ele sabe o sacrifício que você fez para chegar aqui, e mais, Ele vai liberar uma palavra, Ele está falando, e mais, Ele vai contigo para a tua casa. O Deus que fala aqui, fala lá na tua casa, fala no emprego, fala na rua, fala no ônibus. Deus fala. Zaqueu está naquele ambiente, e eu imagino aquele homem vendo o olhar de Jesus cruzando com o dele. O olhar daquele que construiu o universo agora cruzando com o olhar de Zaqueu. Não apenas olhando, mas agora falando com ele, chamando pelo nome. Ele nos chama pelo nome.
você pode se sentir rejeitado, você pode se sentir desprezado, que ninguém lembra de você. Festas familiares, para você estar dentro só se você der sorte de chegar no dia certo. Convívios de trabalho, quando você sabe só pelas fotos, meu Deus, que loucura. E talvez isso te traumatize, talvez isso te gere algum dano na sua personalidade, te deixe com algum tipo de melindre, com algum tipo de cicatriz, que promove uma atadura que você não consegue fluir. E nessa noite o Rei da Glória está aqui para dizer: olha, ainda que as pessoas não saibam quem você é, eu te chamo pelo nome, eu te conheço. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Já pensou no meio de uma multidão, uma cidade inteira lá, e o Senhor olha e chama pelo nome? Porque assim será naquele dia. Venham benditos do meu Pai, e lá naquele dia o Senhor vai te chamar pelo nome. Não vai ser apenas um na multidão, não. Naquele dia Ele vai te reconhecer, vai reconhecer as obras, vai reconhecer o que você passou e vai dizer: entrem no gozo do teu Senhor, o qual está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Quando Zaqueu sobe na árvore, aquele encontro já estava preparado. Para ele foi uma surpresa, mas no calendário de Jesus estava tudo perfeito. Ele atravessou a cidade para que aquele homem tivesse a oportunidade de vê-lo e principalmente de levá-lo para casa. O que Deus quer, gente, é mais do que nos ver. O nível de relação com Jesus tem que ser além de uma palavra liberada dele. O que Ele deseja conosco é que quando Ele saia daqui, quando nós saiamos, Ele possa caminhar conosco. Entrar no carro e dentro do carro ter palavras que agradam ao Senhor, e Ele não precise descer do carro, porque ali dentro está tendo um culto ao Senhor. Que quando você receber pessoas na sua casa, aquele lugar não seja de contenda, de palavra, de diz que me disse, mas aquele lugar seja um ambiente santo e limpo, porque ali o Rei da Glória pode ficar. Ele quer ir conosco. Agora a palavra para nós é: vamos permanecer deixando o ambiente limpo para Ele ficar. Zaqueu vai com ele, desce depressa e foi para casa. E lá o Senhor ministra, e lá o Senhor prega, e lá as pessoas ficam saciadas. E Zaqueu no seu coração se arrepende. Olha a bondade do Senhor chegando primeiro. Olha a misericórdia do Senhor entrando na casa de Zaqueu, chamando ele pelo nome, liberando uma palavra. Tudo isso ele não deixou de ser publicano. Tudo isso ele não deixou de ser pecador, de ser um traidor, não. Ele continuava com os mesmos maus hábitos. Todavia a graça de Deus vai entrar, e a bondade de Deus é que nos constrange, diz a palavra. Depois que o amor de Deus entra na casa, no final do jantar, Zaqueu se levanta e diz: olha, Senhor, se eu pequei, se eu roubei algo de alguém, eu vou retribuir quadruplicado, eu vou dar tudo, Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer uma palavra que foi a palavra que começou todo o mover. Hoje houve salvação na tua vida, na tua casa. A salvação veio depois que a graça o alcançou. E só depois que a graça o alcançou, ele se arrependeu. Meu irmão, o que vai te salvar, o que vai te tirar desse vício, não é você ficar fugindo dele, é encher a tua casa de Jesus, e essa bondade vai botar o vício para fora. Quando Jesus entra num lugar, ele toma todo o espaço, não sobra espaço para mais ninguém. É por isso que até entrar ele bate na porta. É por isso que até entrar ele fica dizendo: eu estou aqui. Se você ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Aí uma vez que ele entra, meu irmão, olha só, bondade e maldade não ficam no mesmo ambiente. Jesus é luz, quando ele entra, as trevas saem, acabou. Quando ele entra, a doença sai, ele é a cura. Quando ele entra, a fome vai embora, ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando ele entra, a sede sai, ele é água viva. Para Zaqueu, quando ele entrou na casa, não sobrou espaço para mais nada. Toda a riqueza, o texto diz que Zaqueu era rico. Toda a riqueza foi deixada de lado, comparada com a grandeza da salvação. E é isso que nós, igreja, temos todos os dias diante de nós. Um banquete preparado diante de nós, na presença do Senhor,
para que o Senhor possa estabelecer a sua verdade. Uma verdade que é eterna, que dura de geração em geração. Uma verdade que é reta. Uma verdade que fala de boca de água que flui vida e não morte. Palavras que falam da bondade e não do ácido. É esse evangelho que nós vivemos. E foi por isso que alguém morreu. O preço foi pago, mas foi um alto preço. E nós não brincamos com esse preço. A bondade entra e constrange. Se a bondade entrar, tem constrangimento. Se a bondade entrar dentro da casa, não tem mais língua de contenda. Se a bondade entrar, não tem mais como falar mal de um e mal de outro. Não tem como. Se tem água amarga, não tem Jesus. Acabou, é simples. Agora Jesus está dizendo, a fonte pode estar toda estragada. Se você decidir me ver, o resto é comigo. Eu corro na tua presença, limpo a fonte e vou para a tua casa. Essa é a noite que o Senhor está dizendo, ei, é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de levar o evangelho a sério. Não dá para cantar aqui, chegar em casa, falar outra coisa, não dá, não funciona, não dá liga, eu já preguei sobre isso. É uma só fonte. Ou é para falar coisa reta, ou é para falar de santidade, ou é para falar do Senhor, ou na hora de amaldiçoar funciona, mas para abençoar não dá certo. Zaqueu entendeu, a bondade entrou, eu largo tudo, esse dinheiro não é nada. Quando Jesus entra, uma transformação, uma revolução vai acontecendo. Ele não dá espaço para mais nada, só que para entrar ele bate na porta. Quem arromba, quem chega quebrando tudo, quem chega dominando é o inimigo. Jesus não. Está ali na porta dizendo, se você abrir a porta, eu vou entrar. E vou fazer o que eu fiz na casa de Zaqueu. Eu vou ceiar com você, diz a palavra. Ceiar significa momento de intimidade em volta da mesa onde você vai se alimentar. Você não vai se levantar com fome. Você não vai sair faminto. O mundo não vai mais te atrair. Porque quando Jesus prepara um banquete, é um banquete eterno, é celestial, é divino. Ele supre todas as nossas necessidades. O texto diz que Zaqueu, esse publicano, vai e recebe salvação. E é um ensino para mim e para você. Se nós formos para Jesus, Ele é bom, a porta está aberta. Os pecadores chegavam até Jesus. E nós falamos aqui, pecador não é apenas gente que erra. Pecador era homicida, era ladrão, era bandido, era gente má. E essa categoria de gente, quando olhava para Jesus, não encontrava em Jesus condenação. Que incrível! E talvez você diga, eu não mereço. E não é por mérito, é por graça. Mas se você desejar essa salvação, ela está disponível. Jesus te ama de graça, meu irmão. De graça. O primeiro passo é que esses homens chegam até Jesus e têm acesso. Agora o segundo passo qual é? É que quando eles chegam com uma motivação. O texto diz que os publicanos e pecadores chegavam perto de Jesus para um motivo. Eles não chegavam para bater uma foto, eles não chegavam para dar uma oferta, não. Eles chegavam para uma razão. E qual era a razão? Ouvir a palavra. O que transforma a vida de um crente é ouvir a palavra. O que vai te fazer andar de maneira correta na terra é a palavra. Não é o que você acha, o que você viu, não. É a Bíblia Sagrada. Se você andar na Bíblia, você vai para o céu e acabou. A minha função de pastor, pregar a verdade. Para que um dia eu te encontre no céu e acabou. A minha função não é pregar legal para a igreja encher, a minha função é pregar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Esses homens, publicanos e pecadores, vão para aquele lugar e vão para lá para ouvir a palavra de Deus. Quer ter a tua vida transformada? Ande com gente que conhece a palavra de Deus. Ande com gente que não se vende. Ande com gente onde a sua casa é a extensão da igreja. Bateu o pé, tem murmuração, meia volta, estou indo. Se for para ficar, é para ser profeta de Deus naquele lugar. Se for para ficar, é para ser luz no ambiente, é para ser sal na terra. Se for para ficar, é para aquele ambiente ser cheio de Deus. Evangelho não é brinquedo, gente. Evangelho é poder de Deus, diz a palavra. Esses homens,
todos ruins, doentes, criminosos, quando chegam com a motivação certa. Porque muitas são as motivações que podem nos levar para Jesus. Comigo foi uma crise de pânico. Eu tinha medo de morrer e corri para a igreja. E Jesus me aceitou, graças a Deus por isso. Alguns correm para Jesus por uma dívida, por uma doença, um diagnóstico médico, enfim. Agora o problema é que se essa motivação não mudar ao longo do processo, nós corremos o risco de receber a bênção e esquecer do abençoador. Certa vez 10 leprosos se apresentam. De longe, tinham medo de chegar perto de Jesus. Tinham medo porque o que eles tinham de relacionamento com os homens é distância. Como é que vai chegar perto do santo? E de longe eles dizem: Senhor, se tu puder, tu podes nos curar, nos limpar. E o Senhor Jesus diz: vão até o templo, apresente a oferta para o sacerdote. E eles vão. E no meio do caminho, indo, obedecendo a quem? A Jesus. Obedecendo a quem? A palavra. Em obediência, caminhando em obediência, houve o quê? Morte, fome, destruição? Não. Em obediência houve limpeza e vida. Foram andando, obedecendo. Quando se deram conta, estavam limpos. Foram supridos na necessidade. Agora pasmem. Depois de suprido, depois de limpos, depois de agora ter uma porta aberta para uma vida nova, um apenas daqueles 10 voltou para agradecer. Todos os outros ficaram satisfeitos porque o boleto foi pago. Todos os outros ficaram satisfeitos porque conseguiram a casa, porque conseguiram o emprego, porque conseguiram a vaga que tanto gostavam e desejavam, porque conseguiram o que pediam. E aí o relacionamento com Jesus ficou nisso. Mas um deles, com gratidão no coração, voltou. E o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. O Senhor disse: vai, hoje houve salvação na tua vida. Ele não apenas foi limpo aqui, ele alcançou uma porta aberta lá. Porque o que nos aproxima do Senhor tem que ser apenas uma isca, tem que ser apenas uma chave. Talvez o que te trouxe aqui é uma preocupação para amanhã. Talvez é uma dificuldade que você tem para hoje à noite, tem que resolver esse negócio. E o que te motivou a estar aqui sentado ouvindo essa palavra, talvez seja isso, e não tem problema. A motivação pela qual você chega, ela é aceita por Jesus. Aqui eu só queria ver. Não importa se é dívida, se é dor de cabeça, não importa o que é. Jesus tem poder para solucionar. Agora, depois que Ele solucionar, o que Ele quer de mim e de você é intimidade. O que Ele quer é pegar você pela mão e dizer: me siga agora. Eu vou fazer de você uma outra pessoa. Eu vou transformar você em um pescador de outra estirpe. Eu vou mudar a tua história. Anda comigo. Algumas pessoas param no primeiro nível, recebem a presença, e Jesus disse: eu vou dar para vocês o que vocês querem. Mas quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Depois que ele realizar esse sonho, depois que ele der o filho, depois que ele curar, depois que ele te botar naquela nação, depois que ele fizer o que ele prometeu, quando ele voltar, ele vai te encontrar clamando da mesma forma que agora? A resposta para nós, igreja, tem que ser sim, Senhor. Nós vamos te adorar e te buscar por relacionamento fiel, duradouro, longínquo e eterno até que o Senhor volte. O Senhor pode nos curar e glória a Deus por isso, mas nós não vamos parar porque recebemos a bênção. Nós não somos aqueles que adoramos a bênção, nós queremos é o abençoador. Nós somos filhos de um rei poderoso. Publicanos e pecadores se acercam ao Senhor com a motivação certa: ouvir a palavra. Ouvir a palavra em primeira instância gera fé, e uma fé bíblica. Porque tem gente que tem fé num amuleto, tem gente que tem fé em si, tem gente que tem fé num monte de coisa. Não, a fé bíblica é fé no Filho de Deus. O que muda a vida não é crer no irmãozinho, não. O que muda a vida é crer que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Acabou. A primeira coisa que quem começa a ouvir a palavra começa a ter é uma fé bíblica estruturada. Quando coisa estranha começa a acontecer, ele discerne no espírito: ei, isso aqui é fogo estranho. Isso aqui não está na Bíblia. Como o povo de Bereia, que ouvia a palavra e ficava vendo: ah, isso está escrito, é de Deus. Sabe o que Paulo disse às igrejas? Ainda que eu venha aqui
ou um anjo e pregue um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou em pé e estou pregando para vocês uma mensagem que é reta, mas se eu cair e mudar a mensagem, não aceite, a mensagem é pura, santa e verdadeira. É o que eu digo. Enquanto eu estiver só fazendo loucura e tiver tudo na Bíblia, deixa ali. Agora, quando tiver uma coisinha que estiver fora da Bíblia, é interna. Porque nós somos uma igreja que vamos subir baseado na palavra de Deus. O que vai acontecer na tua vida é o que está escrito na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos ser libertos do mundo, dos medos, dos traumas. Nós seremos libertos e vamos viver uma vida plena com Deus, baseado no ouvir a palavra, e a palavra gera fé. Segundo, a palavra gera milagres. Quem faz milagre não é o Joãozinho, não é o Pedrinho. Quem faz milagre não é o azeite, quem faz milagre não é. Quem faz milagre é Jesus, o Filho de Deus. É a palavra que gera cura. É a palavra que transforma. A Bíblia conta a história do profeta Ezequiel, que estava no meio de um vale. A mão do Senhor levou ele no meio de um vale de ossos secos. A situação dele não era ruim, era morte. Para onde ele olhava não tinha ninguém vivo, era morte. Não tinha uma porta aberta, não tinha uma possibilidade de mudança, não tinha. E Deus faz ele passear no meio do vale, diz a palavra. Porque quando você está mal, Deus não quer que você fique iludido, dizendo, não, vai melhorar, eu acho que ali tem um negocinho legal. Não, Deus vai tirando a tampa para te mostrar tudo que está ruim. Porque evangelho não é ilusão, quem vive no evangelho vive desiludido, vive na real, na verdade de Deus. Vai mostrando todo o vale, e quando ele vê toda a tragédia, Deus pergunta, tu crê que esses ossos podem ressuscitar? No meio dessas dívidas, você crê que um dia você vai sair disso? No meio desse diagnóstico que diz, não tem como, você crê que Deus pode mudar a tua história? No meio dessa frieza, você crê que um dia você pode ser colocado de novo naquele lugar de primeiro amor? O profeta respondeu dizendo, Senhor, tu sabes. Não é, Senhor, tu sabes, tipo assim, eu não... Não, Senhor, se tu quiser fazer, eu sei que tu pode. E aí então ele recebe uma palavra de Deus. Olha a palavra que ele escuta. Filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Diga, ossos secos. O Senhor vai colocar em vocês o Espírito. E vai fazer nascer em vocês tendões. E vai cobrir vocês com músculos, e depois vai cobrir vocês com pele, e vocês vão ressurgir, vão reviver, e serão um poderoso exército. Ele recebe a palavra, e porque ouviu a palavra, e a palavra gera fé, ele creu naquela palavra, e começou a falar, diz o texto. E enquanto ele falava o quê? Ele falava a palavra de Deus. Enquanto ele repetia a palavra de Deus, aquilo que estava morto começou a ressurgir. O segredo para a vida entrar lá na casa é falar a palavra de Deus. Não é do João, não é do Pedrinho, não é da Maria, não é do líder, não é do pastor, não é do prefeito. Fala de Jesus. E você vai ver a tua casa sendo sarada. E você vai ver o evangelho contagiando essa cidade. Abre a boca e fala da palavra. E você vai ver a morte se transformando em vida. Áreas secas vão começar a se transformar em manancial, rio de vida. Por onde você passar, a glória do Senhor vai resplandecer. Ele vai ser contigo. Mas o que faz isso é o quê? Palavra de Deus. O que faz isso é ouvir a palavra. E ela gera fé e a palavra gera milagre. E por fim, a palavra de Deus, ela acalma as tempestades. O que acalma a tempestade, gente, não é pensamento positivo. Talvez você está no olho do furacão, precisando tomar uma decisão, uma atitude. Precisando romper em algumas áreas e você está no olho do furacão. E aí parece que no olho do furacão possibilidades naturais podem te ajudar. Não. O que acalma a tempestade é também a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que os discípulos entraram no barco, Jesus ordenou, eles entraram. Jesus entrou com eles, porque Jesus, quando manda ir para uma missão, você não vai sozinho, Jesus vai com você. Ainda que pareça que tu está sozinho. Ainda que a presença física não seja real, a presença espiritual dele está conosco. A palavra de Deus garante, Jesus e o seu Espírito deixaram escritos, ele estará conosco todos os dias.
inclusive no dia da doença, inclusive no dia mau, inclusive no dia ruim, inclusive quando tudo abandonar, inclusive quando nada der certo, nesse dia Ele estará ali. Ele prometeu e Ele é fiel. Eles entram no barco, uma tempestade começa, e no meio dessa tempestade todo mundo fica apavorado, as ondas começam a entrar no barco, o barco está prestes a afundar e todo mundo com medo. E de repente um deles se levanta, vai até Jesus e diz: Senhor, nós estamos perecendo. Um deles faz o que Zaqueu fez, saiu correndo e subiu na árvore. Um deles faz o que nós devemos fazer quando está com um problema: não foge da presença. Quando tiver um problema, meu irmão, corre para Ele. Ele não rejeitou os pecadores, Ele não rejeitou os publicanos, Ele não rejeitou quem negou, Ele não rejeitou quem... Ele não rejeita. E os discípulos com medo chegam até Ele. Jesus diz: aonde está a fé de vocês? Por que Jesus pergunta sobre a fé? Jesus não pergunta sobre poder, sobre autoridade. Jesus diz: onde é que está a fé de vocês? Porque o que Jesus tinha dado para eles era subsídio para ter fé. O que Jesus deu? Não foi ouro e não foi prata. Jesus deu durante 3 anos a palavra. A palavra que você está recebendo, meu irmão, é uma palavra para você colocar em prática lá no olho do furacão, no dia mau, quando algo difícil se levantar. É nessa hora que essa palavra vai ser colocada em prática. Quem estava aqui no culto de domingo? Qual foi a palavra de domingo? Você lembra aí? Vou te ajudar. O que você comeu meio-dia? Difícil, né? No culto de domingo nós falamos sobre pagar o mal com o bem. Amar quem nos odeia. Falar bem de quem é linguarudo, fofoqueiro, maldizente. Fazer o bem para quem faz mal. E aí nós falamos como é que Jesus consegue dar essa aula para a gente. É porque não é com o nosso amor, é com o amor dele. Não é com a nossa fé rasa, é com a fé que recebemos dele. Com ele é possível, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E no final do culto Deus me disse de maneira profética: diga à igreja que nós vamos ser provados nessa palavra. Uns 3, 4 bateram o carro, se arranharam naquela semana. Nessa, né? Estou eu na penha, encosto o carro, entro na padaria. Quando eu entro na padaria, não sei o que eu esqueci, que eu voltei. E passa um cara de bicicleta enviado por Deus para provar minha fé. E o cara passa chutando todos os carros que estavam no estacionamento, inclusive o meu. Eu falei: que loucura isso, né, Senhor? E aí eu fui lá ver, eu digo: meu Deus, ó. E aí fiquei olhando para ele, aquela vontade de fazer uma imposição de mãos. Aí eu me lembrei: meu Deus, a palavra. É agora que eu vou ter que abençoar esse cara, meu Deus do céu. E aí corri, fui pro banheiro da padaria, fiquei lá dando umas 50 voltas lá dentro, até me acalmar. E aí veio no meu coração: pratica a palavra. Senhor, abençoa esse abençoado, Senhor. Abençoa a vida dele. Senhor, me abençoa também, que está difícil aqui. E à medida que eu fui citando a palavra, a paz que tinha ido embora, a tempestade que tinha entrado se acabou. Cite a palavra. Quando você estiver comendo, palavra na tua cama, na tua mesa. Quando você sair com alguém, palavra. Seja um pregador do evangelho de palavra. Seja alguém que caminha no que está escrito. Conheça a Bíblia, se apaixone por ela e recite a palavra. A gente pode contar um monte de historinha. Já viu que quando cita a palavra o céu se rasga? O pessoal do louvor está adorando, todo mundo fala uma coisinha, mas quando alguém cita a palavra, o céu faz assim, ó. Na tua vida pode ter céu de bronze, se você citar a palavra, já era. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E quem é que unge senão o Senhor? E o Senhor é a palavra. Ele é o verbo. A palavra acalma tempestades. O Senhor Jesus se levanta no meio daquela tempestade. E o Senhor Jesus vai dar uma ordem para a tempestade. Ele vai dizer: vento, cala-te. Jesus fala com o vento, que é o mundo espiritual, é o invisível. Ninguém vê o vento. E nessa noite você também pode dar uma ordem para os ventos que estão assolando a tua vida.
O vento é aquele problema que você não vê, você só sente, está estranho. Parece que vai dar errado, é vento. Mas você já tem autoridade pela palavra de exortar até esse vento. Essa ventania que vem soprando na tua mente dizendo você não pode, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai ser aprovado, não vai dar. Essa ventania pode ser extinguida pela palavra de Deus. Jesus, que é a palavra, disse: vento, cala-te. E não foi um ano depois, foi na hora. A palavra tem poder para agir instantaneamente. Na guerra, lembra da palavra, cita a palavra, lembra, traz a memória. Se você não conhece, pega a Bíblia, vai no meio da Bíblia que você não vai errar, tem um monte de salmo ali, você vai começar a ler e você vai ver um bálsamo entrando no teu coração e aquele ventaval do lado de fora vai se acalmar. Jesus se levanta e não apenas fala para o vento, para o mundo espiritual, ele também dá uma ordem para o mar e ele diz: mar, cala-te, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Aquele barco que estava se levantando, aquele barco que estava revolto, aquela confusão se acaba. E se acaba como? Pela palavra. Não foi uma reunião, não foi um conselho, não, foi simplesmente citar a palavra. Se tem alguém doente na tua casa, chegue lá hoje em nome de Jesus e cite a palavra. E diga: pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Se tem problema lá no teu emprego, é guerra, é contenda, chega lá e declare o que Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aonde Jesus entra, a paz reina. Eles foram até Jesus e ouviram a palavra e a sua vida foi transformada. E aí Jesus vai ouvir uma repreensão dos religiosos. Os religiosos vão dizer para Jesus: ele se assenta com publicano e pecadores. Esse cara anda com gente da ação social, como pode um negócio desse? Ele abraça mendigo, meu Deus do céu. Como é que pode um homem de Deus fazer um troço desse? E aí Jesus vai dar início a uma parábola que se estende por 3 facetas. E nós vamos para o final. O Senhor Jesus vai falar: quem de vocês, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e sai atrás daquela que se perdeu? E quando encontra, volta feliz, jubilando. Jesus começou a dar uma aula de matemática, falando sobre porcentagem. Ele começou a dizer: se vocês que são ruins, vocês são maus. A Bíblia diz que, em outra oportunidade, o Senhor disse: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então Jesus vai falando com eles, vai dizendo: olha, se vocês que são maus, quando tem 100 ovelhas e perdem uma, quanto que eles perderam? 1%. 1% do que vocês têm quando se perde, vocês são motivados a correr atrás para resgatar. Quando 1% do que vocês têm se acaba, vocês deixam tudo e correm para resgatar aquilo que se perdeu. Imagina o Pai, imagina Jesus, que perdeu 100% da humanidade quando Adão pecou. Pelo pecado de um, todos pecaram e foram destituídos da glória. Jesus veio motivado a levar de volta para o Pai 100% do que tinha se perdido. Se nós por 1% corremos atrás, imagina Jesus que tinha perdido tudo. Ele começa a falar do seu amor. Ele começa a falar: eu vim aqui porque eu amo vocês. E eles começaram a questionar: tu senta com publicano, tu senta com pecador, não dá. E ele começou a dizer: eles estão perdidos. Agora olha que interessante. Ele vai dizer que a ovelha se perdeu. O que uma ovelha quando se perde deixa? Porque tem gente que já saiu de lugares dizendo: ninguém veio atrás de mim. Uma coisa é a ovelha que se perde, outra coisa é o bode que se rebela. O que uma ovelha quando se perde deixa no ambiente? Ela deixa espaço,
ela deixa um vácuo, ela deixa saudade, ela deixa tristeza porque ela faz falta. Ela deixa um vazio. É isso que uma ovelha deixa no coração do pastor quando não vem. É isso que acontece no coração de Deus quando alguém que está no rebanho se perde, quando é uma ovelha que não tem mais força e ficou pelo caminho. Ela deixa saudade, ela deixa espaço, porque aquilo que ela carrega é bom, e quando ela não está faz falta. E aí o pastor, o sumo sacerdote, ele larga tudo e vai atrás dela. Agora, o que um bode deixa quando sai? O que um rebelde deixa quando sai do rebanho? Desonra, dores, ferimentos, sangue. Quem fica machucado, ferido. E aquele que saiu rebelado, não deixa apenas um espaço, deixa uma dor enorme no ambiente. Jesus, o bom pastor, ele é bom pastor de ovelhas. E na ovelha ele vai atrás, ele larga tudo. Para quem está ferido e se perdeu, o Senhor está indo atrás de você há muito tempo. Ele não para de ir atrás de você até te encontrar, diz a palavra. Agora, para o rebelado, para o rebelde, para o maldizente, para aquele que desonrou e saiu, é a parábola do final do filho pródigo, que saiu, desonrou o pai, pegou o que tinha. Pegar a herança com o pai vivo é dizer: o que eu quero de ti é o teu dinheiro, eu não quero convívio, eu logo vou embora, eu vou viver a minha vida, eu não quero estar contigo. Desonra. Para esse que desonra e sai, o que fica? Fica tristeza. Mas perceba que o pai não foi atrás dele. O pai ficou esperando ele voltar, porque esse é o caminho que tem que ser feito por quem desonra, por quem sai machucando, chutando o balde, falando mal. Esse caminho tem que ser feito de volta, meu irmão, senão a tua vida não vai para frente. Quero te dar um conselho bíblico: se tem gente na caminhada que você machucou, reconserta, bota a mão na consciência, vai lá, pede perdão, porque desonra é algo que gera infertilidade. Se você agrediu, não importa se teve razão, se não teve, não é comportamento de ovelha. Se você saiu e deixou mágoa, deixou rancor, meu irmão, vai lá e conserta. Cai em si nessa noite em nome de Jesus, porque foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele caindo em si, no meio da rebeldia. Qual é o contexto da rebeldia? O filho pródigo tinha um pai, tinha tudo, mas estava num lugar com fome. Porque quem se rebela perde os nutrientes que vêm do pai. Não basta ter a carteirinha de crente, não basta estar na igreja. Se tem algo pendente na tua vida no passado, nessa área, meu irmão, conserta. E talvez não é com um pastor, talvez é com um pai, é com uma mãe, que te abençoou, que investiu, que te gerou, e na nossa insensatez a gente sai chutando. Mas uma igreja bíblica que anda na palavra, que ama o Senhor, recebe instrução e pratica. O filho pródigo caiu em si. Quando caiu em si, o que ele fez? Não esperou o pai vir buscar. Porque quem se rebela não se perdeu, ele conhece o caminho de volta. Ele tem força para voltar. E aí ele voltou. E olha que lindo, quando alguém que saiu fazendo errado reconhece e volta. Na volta, olha onde o pai está, na porta. O pai não está com uma vara na mão, não está com um chicote. O pai está de braços abertos. O pai estava dizendo: eu orei o tempo inteiro para isso acontecer. E talvez esse é o sentimento que você carrega na tua rebeldia com Deus. Você fez um monte de coisa e está esperando o chicote. E o Senhor não tem chicote para você. O Senhor tem um braço estendido dizendo: cara, é só voltar. É só voltar, reconserta, vem, está tudo certo. E quando ele chega no pai, ele vai com um discurso pronto: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus funcionários e está tudo certo. E quando ele vai começar a dizer o que ele já tinha dito para Deus, o pai diz: não precisa falar nada. Chama os funcionários, manda trocar a roupa, bota um anel no seu dedo, sandália nos pés e faz uma festa.
Sabe o que está acontecendo nos céus quando alguém no seu coração diz: cara, eu preciso voltar? Talvez não é voltar para morar mais na casa, para ficar ali. Talvez é um reconciliar para poder sair abençoado. É um reconciliar para poder sair enviado por Deus, tendo o nutriente do Pai que está no céu, que vai te alimentar nessa linda missão que você tem sobre a terra, mas que talvez esteja travada porque falta reconciliação. E para a ovelha? As ovelhas, elas se perdem porque na maioria das vezes elas se cansam. Longa é a jornada e elas muitas vezes não conseguem acompanhar o ritmo do rebanho, e aí se perdem. E aí o pastor nota a falta, vê o buraco, vê aquele bem todo que aquela ovelha fazia e não está mais ali, e ele larga tudo e vai. E algumas ovelhas dizem: pastor, eu já tive num ambiente de fé mais elevado, eu já ministrei, eu já exerci uma função, o Senhor já me usou, mas eu estou cansado, eu não consigo mais com as minhas forças voltar para esse lugar, eu não tenho mais forças. Alguns durante essa pandemia foram pegos pela apostasia de não congregar. Estamos indo para 2 anos, gente, e a cada domingo eu tenho visto pessoas voltando que não congregavam porque se acostumaram, ficaram com medo, enfim, e tem razões para isso, mas o não congregar enfraqueceu. Para essa ovelha que diz: olha, eu não tenho força para voltar, eu não tenho força mais para tocar o meu instrumento, eu não tenho mais força para abrir a minha boca, eu não tenho mais força para fazer tudo que eu fiz lá atrás, eu não tenho mais força, pastor, para voltar. O segredo está no que está escrito na Bíblia. E o que está escrito? O pastor vai, encontra a ovelha perdida e coloca ela nos ombros. O caminho de volta, a ovelha não faz força nenhuma. É o pastor, é o Senhor que coloca ela nos ombros e faz o caminho de volta com ela para casa. Qual é o mérito da ovelha? Não se debata. Você é ovelha, amém? O mérito da ovelha foi simples, ficou quietinha, tranquila e esperou o Senhor Jesus levar ela de volta para o rebanho. E quando o Senhor acha a ovelha, o que acontece? Alegria individual. Alegria porque aquela ovelha que estava perdida foi encontrada, porque aquele ministro que estava se perdendo voltou, porque aquele discípulo com potencial de ir às nações começou a ser aceso de novo, porque aquela mãe, aquele pai cheio do Espírito Santo voltou a arder, voltou a queimar, porque a congregação voltou a ter ensinamentos bíblicos, a voltar para o lugar que sempre foi dela, porque voltou a comer a palavra. Então tem festa, tem alegria. E quando tem o reencontro, o texto diz que quando o pastor chega, ele convida os vizinhos, ele convida os amigos, ele chama todo mundo, e agora vai ter festa coletiva. Porque assim é no meio da igreja, quando um perdido se arrepende, o rebanho inteiro celebra. Quando alguém na tua casa voltar, meu irmão, lá não é para ter uma discussão de relação, não, voltou. Na hora da volta não é para discutir, na hora da volta é dar um banho de amor e fazer uma festa. Glória a Deus que tu voltou. Porque o caminho de volta ela veio aprendendo com o mestre, pode ficar tranquilo, ela aprendeu algumas coisas que só quem aceita a volta com Jesus sabe. E essa é uma noite que o Senhor está falando claramente, abertamente a sua palavra para mim e para você. Existem 2 níveis, se assim podemos dizer. Existem as águas rasas, que é onde você está em contato com a água, está em contato com a palavra, mas todo o teu corpo está solto. E existe um outro ambiente onde as águas não são mais nos joelhos, nos lombos. É um lugar onde a água é tão profunda que nós não tocamos mais com os nossos pés na terra. É um lugar onde você vai estar plenamente envolvido pela palavra. Aonde o comprar e o vender não se trata de ter lucro, é Senhor, tu queres? Aonde o falar não é jogar para fora o meu fel, mas é Senhor, essa palavra vai edificar quem está me ouvindo.
Não é eu vou fazer, não é Senhor, tu queres que eu faça? Nesse ambiente de águas profundas, é onde os milagres poderosos do Senhor começam a se manifestar, não apenas na vida daquele que está imerso, mas através daquele que está imerso, começa a ser uma fonte de milagres por onde ele passa. E é nesse nível que o Senhor quer nos levar como igreja. Jovens, homens, mulheres, empresários, profissionais liberais, gente de Deus, que decide viver uma vida radical com Cristo, uma vida onde a palavra vai ser a base do seu relacionamento, a base da sua estrutura, que tudo que vai construir vai ser firmado sobre isso, sobre essa rocha. O namoro não vai ser se ela é bonitinha ou bonitinho. Senhor, bem que eu estou afim, mas é ela. Senhor, acho que é até demais para mim, mas é a tua vontade para mim. Senhor, eu estou afim de falar bem umas coisinhas aqui, que bem que ele merece. Mas Senhor, o Senhor quer que eu fale? Meu desejo, gente, é que nós sejamos uma igreja doida pela palavra. Gente que vive a palavra aqui e na sua casa continua vivendo a palavra. Gente que abraça morador de rua aqui e quando passa no semáforo não fecha o vidro do carro. Gente que quando passa os malucos dizem: ô fulano, você pode estar arrumadinho para a festa. Jesus era o Rei da Glória e todos os malucos corriam atrás dele porque tinham acesso. E o que eles queriam de Jesus? Lembra do texto? Não era o dinheiro, não era o emprego. Eles queriam a palavra.